Boa noite, gente. Boa noite. Sempre agradeço inicialmente pela oportunidade, Oportunidade de falar sobre o Evangelho, oportunidade de refletir sobre os nossos comportamentos, sobre a importância de nós refletirmos, sobre a nossa estada neste planeta, nesta encarnação, O tema de hoje é a renovação começa em você. Quando eu pensei nesse tema, nós estávamos próximos da Páscoa, que é um momento em que a gente repensa muito, as nossas ações, os nossos comportamentos, mesmo porque vem à nossa memória, até pela semana de reflexão, a Semana Santa, que a gente viveu por tantos anos na nossa sociedade, na nossa origem judaica cristã, essa ideia da comemoração e da reflexão ao longo da semana. E aí, quando a gente fala em renovação, nós estamos falando de cada um de nós. A gente não está falando do vizinho, a gente não está falando do marido, da esposa, do filho. Nós estamos falando de nós mesmos. Renovação é para a nossa reflexão. Cada um vai fazer a sua de uma forma diferente, possivelmente em momentos diferentes, de acordo com com o seu entendimento, Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos a lição Sede Perfeitos. Nessa lição, a gente percebe o quanto nós podemos depurarmos, através das leituras, a gente consegue perceber o quanto nós podemos depurarmos os nossos corações e que isso reflita nos nossos comportamentos. Aí, quando a gente vai lá nesse capítulo, tem lá as lições a lição de Santo Agostinho nos caracteres do homem de bem. E aí a gente vê uma lista grande de caracteres, Como que o indivíduo pode se comportar ou deve se comportar para de fato ser considerado um homem de bem. E aí quando chega no finalzinho da lição, ele disse assim, isso daqui é só uma parte. Tem muitas outras situações que você pode vivenciar e ser considerado um homem de bem. Então, por mais que a gente pense, vou focar nesse item do capítulo, vou gabaritar todos esses itens, a gente vai chegar lá no final e vai perceber que existem muitas outras ações que nós podemos realizar para nos tornarmos indivíduos de bem. E se nós observarmos, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que nós não somos perfeitos. Seria uma grande contradição nós sermos indivíduos perfeitos e estarmos alocados, encarnando em um mundo de provas e expiações. Se nós estamos em um mundo de provas e expiações, é porque alguma coisa a gente precisa resolver. Algo nós precisamos depurar dentro de nossos corações, em nosso espírito, Então não é à toa, tem uma música do Chico Buarque que ele fala assim, que Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois para me botar no mundo, tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabelo, na barriga da miséria, nasce brasileiro. E aí nessa música parece que é tudo muito... como se fosse por um acaso. Tô lá, passando, tem lá uma barriguinha crescendo, vou me apegar a este serzinho e vou nascer. A gente sabe que não é assim, A gente sabe toda a preparação que existe, e a gente observa isso no Livro dos Espíritos, a gente observa isso na literatura, que o Espiritismo nos proporciona para entender que para nós estarmos aqui, encarnarmos em uma vida como essa, existe um grande processo de organização da espiritualidade,
Lá no livro Missionário da Luz, psicografado por Chico Xavier de André Luiz, nós temos uma ideia muito real do que é a preparação do indivíduo para uma encarnação. O que aquele perispírito precisa para que reflita no corpo e o indivíduo encarnar na Terra exatamente com as características que necessita. Então, a gente tira a ideia do acaso. O próprio Livro dos Espíritos nos diz: o acaso não existe. Tudo existe uma razão e um fundamento para nós vivenciarmos as nossas experiências. Então, quando a gente fala assim, olha, quando Jesus fala, meus queridos, sejam perfeitos, como vosso Pai é perfeito, ele está nos dizendo, ainda não está bom, ainda pode melhorar, né? E pode melhorar muito, porque imaginem, obviamente, o próprio capítulo do Evangelho nos diz que esse aprimoramento, ele é relativo, né? Nós não seremos todos nós deuses, porque Deus é único, mas nós podemos ser muito melhor do que nós somos hoje. Se nós somos na origem da palavra, lá no latim, a palavra perfeito tem o seguinte significado: feito até o fim, concluído ou feito por inteiro. Aí vocês podem olhar no espelho e pensar, putz, eu tô completinha aqui, né? Não tá faltando nada. Se nós olharmos o nosso corpo físico, de fato, né? Temos capacidade de interagirmos, temos condições de conversar, de refletir, de pensar. Então tá tudo certo. Mas será que essa ferramenta, ela está encarnada hoje com um espírito perfeito? Não. A gente está aqui, como eu mencionei para vocês, exatamente para nos tornarmos indivíduos feitos até o fim, né? Em estágio de entendimento, nós vamos compreendendo que essa fase é mais uma fase da nossa vida, né? Então, às vezes a gente ouve assim, existe vida após a morte. Se a gente for raciocinar e entender verdadeiramente, nós temos uma vida única, com algumas fases, ora encarnados e ora desencarnados. E por que a gente não fica lá no plano espiritual, vivendo a nossa vida, tentando melhorar de lá? O próprio Livro dos Espíritos nos diz, é muito legal na espiritualidade, mas onde que a gente vai aprender? São nas vivências terrenas. São em oportunidades como essa que nós buscamos a nossa transformação. E essa transformação, ela acontece assim, de um dia para o outro? A gente sabe que não. A gente não consegue quantificar quantas encarnações nós já passamos. Mas certamente as encarnações que nós passamos fizeram com que cheguemos a esse local. E nós chegamos desta forma. Essa é a nossa melhor versão. Já tivemos mais dificuldades. Estamos aqui para sanar outras, aprimorar um pouco mais, né? Então, esse processo, essa ideia de aprimoramento e de renovação, ela vai acontecer de forma paulatina. Vou desencarnar e encarnar na próxima já como um espírito de luz, tipo Jesus? Ainda não. Talvez nós estejamos em uma condição muito próxima ao que nós temos hoje, ao que nós vivenciamos hoje. A gente brinca, né? No dia a dia, a gente vem com muitos débitos e chegamos aqui, quitamos algumas parcelas desses débitos e retornamos para a pátria espiritual. Chegamos lá com uma consciência, muitas vezes com uma consciência um pouco mais ativa, a gente percebe, putz, faltaram algumas parcelas. Preciso voltar, né? E preciso voltar e melhorar muito mais. Aí, às vezes, a gente pede até umas coisas mais que a gente não conseguiria nem cumprir.
né? Mas Deus é tão maravilhoso na sua misericórdia que Ele nos dá exatamente o que nós conseguimos cumprir. Então, todos nós passamos pelos nossos processos, que são individuais, mas vivenciados no coletivo. Lembra lá no Livro dos Espíritos, quando a gente estuda a lei de sociedade? A gente não estuda que é importante essa interação nesse mundo material, um aprendendo com o outro, um interagindo com o outro, um fazendo com que o outro possa também seguir um caminho do bem. Mas isso não quer dizer que nós vamos conseguir mudar o outro. Vamos olhar lá no espelho. Percebam, se a gente tivesse a oportunidade de olhar de forma mais profunda para o nosso ser, certamente nós observaríamos uma série de questões que nós precisaríamos melhorar. Aí pergunto para vocês, com todas as questões que nós temos para ser sanadas, será que nós temos condições de resolver o problema do outro? Não. Cada um vai, de fato, resolver o seu. Mas, se eu ofereço o meu melhor para o espaço que eu vivo, algo vai refletir desse comportamento. Outros vão enxergar. Vamos dar um exemplo? Um exemplo que é muito comum para a gente, tenho certeza que vocês já ouviram. Exemplos do comportamento e das ações de Chico Xavier. Quantos exemplos nós não temos da vivência desse indivíduo aqui? Ações muito boas. Se a gente for ler o livro da vida dele, a gente não passaria por metade. Tem uma história que eu achei muito interessante de uma moça que chegou ao centro e ela queria um passe. Ela queria muito um passe. Só que o Chico estava nos seus afazeres fora. Quando ele chegou, ela deu um tapa nele e falou: onde você estava? Eu preciso de um passe. Agora eu pergunto para vocês, se a gente entrasse dentro da casa espírita e levasse um tapa, a gente ia dar um passe em alguém? A gente não, certamente. Mas Chico deu o passe, porque ele percebeu a necessidade daquela pessoa, daquela irmã, naquele momento, né? Então, só por uma situação muito simples como essa, a gente já percebe que existem irmãos que refletem bons comportamentos que nós podemos utilizar de exemplos. Não que nós consigamos repetir as ações, porque isso é algo que provém do coração. E nós, dentro das nossas limitações, vamos explorar o que nós temos de bom neste momento, na condição que nós estamos, né? Então, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação. E aí, os Espíritos respondem. Primeiro, é bem longo, então eu só vou citar alguns trechos, tá? Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Perfeito. Então, a gente tem que melhorar. Se estamos encarnados aqui, é porque temos algo a melhorar na nossa vida. E ele continua. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é o de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E dessa maneira, um pouquinho mais para frente, os espíritos nos dizem, dessa maneira, concorrendo para a obra geral de Deus. Isso quer dizer que nós temos aqui na Terra 3 possibilidades de encarnação: missão, prova e expiação, ok? Cada uma com a sua característica. Se nós estamos aqui em uma dessas condições, temos que viver algumas situações. E essas situações é que nos fazem crescer, nos fazem desenvolver as nossas potencialidades.
Então eu posso me tornar, a partir de uma encarnação, um ser com mais paciência. Eu posso ser um indivíduo que desenvolva a humildade, a responsabilidade, o desapego e tantas outras conquistas que nós podemos ter aqui, né? Podemos estar em uma condição de resgatar alguma dificuldade? Também podemos. Cada um vivencia da forma que necessita, com o seu objetivo, que é muito pessoal e intransferível. É pra gente, ninguém vai viver por nós. Jamais. Assim como nós não vamos vivenciar a vicissitude do outro. Mas podemos, como eu mencionei para vocês, interagirmos para nos ajudarmos, né? Então a gente poderia, facilmente, todos nós, vivermos com uma plaquinha pendurada no pescoço. Estamos em obra, desculpe pelo transtorno, né? Poderia viver, porque teríamos muito menos dificuldades do que nós temos. Mas como a gente não pode andar com essa plaquinha pendurada para todos os lugares que nós formos, né? Invariavelmente nós vamos ter que reavaliar os nossos comportamentos, né? Como que nós interagimos com as pessoas. Fazer como nós lemos lá no Evangelho, seguir a orientação de Santo Agostinho. Sabe aquela hora que a gente está tranquilo? Só nós e o nosso travesseiro? Avaliar como que foi meu comportamento. O que eu posso melhorar? Se nós não conseguimos de enxergar alguma coisa, certamente estamos vivendo no equívoco. Porque nós sempre podemos melhorar, gente. Podemos melhorar a forma que nós temos de desenvolver os nossos trabalhos profissionais, a forma de nos relacionarmos com a nossa família. E a família é o melhor teste, porque a gente tem intimidade. E quando a gente tem intimidade, aí acabou. Né? Eu brinco que quando você dá intimidade, você não tira nunca mais. Né? E na família, a gente tem muito isso. A gente tem muita intimidade. Então, muitas vezes a gente acha que porque a gente tem intimidade com aqueles indivíduos, eles têm a obrigação de aguentar a gente do jeito que a gente é. Mas a gente não pode ser melhor. É legal a gente viver com uma pessoa irritando toda hora? É legal a gente viver com uma pessoa briguenta que fica reclamando toda hora? Não é legal. Agora eu pergunto para vocês, será que a gente tem esse olhar para o outro? Lá no livro Jesus no Lar, uma das primeiras histórias tem o título de Instrumento da Perfeição. E conta, é um livro psicografado por Chico Xavier de Neio Lúcio. Conta que o seguinte, que Pedro estava irritadíssimo porque os seus familiares davam muito trabalho para ele, criavam muita dificuldade, né? E aí ele veio até Jesus com toda a sua irritação e com essa reclamação. E aí Jesus, com toda a sua paciência, eu imagino que Jesus tem muita paciência, né, gente? Que aguenta a gente, né? Imagine como não teria. E aí, num diálogo com Pedro, ele diz, imaginem que esses indivíduos podem ser um instrumento para sua perfeição. E muitas vezes você pode ser um instrumento para a perfeição do outro. Né? Aqui ninguém é santo, perfeito e acabado. Nós estamos em construção e a gente pede desculpa por todo o transtorno que a gente causa, né? Lá no livro do Transição Planetária, psicografado por Divaldo de Manuel Filomeno, ele diz o seguinte, que mediante a reencarnação, nós temos um processo de eliminação das nossas imperfeições morais. A existência no corpo físico é uma oportunidade de aprendizado e concede ao ser espiritual, no seu processo de crescimento interior, facultando-lhe recursos apropriados.
Então a gente pode falar, ai, não pedi para nascer. Como dizia minha mãe quando era pequena, não pediu não, implorou, né? Para nascer, para estar aqui, para vivenciar essa experiência. A gente pediu muito. E se não pediu, viemos com um empurrãozinho. Se não quer, vai sem querer mesmo, né? Porque até para o livre-arbítrio existe uma limitação, né? Não é uma lei absoluta. Se está causando alguma dificuldade para você mesmo, Deus impõe, ó, meu filho, vamos lá que você precisa aprender. Às vezes, muitas vezes, a gente aprende também na dificuldade, a gente aprende também na dor. É mais difícil aprender na dor, né? Mas muitas vezes é a forma que a gente encontra de modificarmos os nossos pensamentos, mudarmos a nossa psicosfera de transformação. E tudo que nós reproduzimos em ações começa onde? No pensamento, começa no sentir. E nós estamos sempre dilapidando as nossas ações, a nossa forma de pensar e o nosso comportamento. Sabe um diamante bruto? Começa bruto. Para se transformar naquele anel maravilhoso, precisa também passar por todo um processo. E o mais interessante disso tudo, gente, inclusive é uma lição, é uma das respostas que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, é que nós começamos todos do mesmo ponto. Todos simples e ignorantes. Todos os espíritos foram criados da mesma forma. Oportunidades para uns mais aproveitadas do que para outros. Isso não quer dizer que Deus tenha criado, mas Jesus está lá em uma outra condição. Primeiro, a gente precisa saber em que momento Jesus foi criado. A gente não tem essa resposta. Segundo, vamos imaginar, na eventual hipótese de nós termos sido criados em momentos próximos. Será que a gente aproveitou da mesma forma? Será que a gente aproveita as oportunidades que nos são dadas sempre das mesmas formas? Certamente não, né? Tem um palestrante que chama Alexandre Caldini, também autor de livros espíritas, que ele diz assim, ó, se nós colocarmos irmãos gêmeos em mesma idade, saindo exatamente do mesmo útero, quase que ao mesmo tempo, vão ser iguais? Certamente só na aparência física. E muitos nem na aparência física, né? Porque cada um tem a sua bagagem, o seu histórico que vem de outras encarnações. Como eu falei para vocês, a gente não tem condições de quantificar. Mas tudo o que nós vivenciamos em outras oportunidades de estada em um plano material, nós carregamos para onde quer que a gente vá. É tipo uma linha de viagem. E ao longo das nossas estadas, nós vamos abrindo essas malinhas e vamos sacando o que nós temos de bom, porque nós já conquistamos também, a gente não pode desvalorizar as nossas conquistas, né? Mas também vamos tirando o que nós precisamos melhorar. E é isso que faz com que tenhamos condições de observar as nossas limitações. Limitações que são comuns a todos, uns de forma diferente de outros. Alguns têm alguns talentos que podem ser desenvolvidas com mais facilidades, mas isso não quer dizer que essas pessoas que receberam e desenvolveram os seus talentos não tenham alguma dificuldade a ser reparada, a ser sanada. Senão, certamente, não estariam encarnados em um mundo de provas e expiações, né? E é interessante, gente, que quando Jesus fala sede perfeitos, ele não está falando sede perfeitos agora, neste momento, imediatamente. Olha só o que a gente observa lá na questão 132. Deus nos dá a oportunidade de encarnações para atingirmos a perfeição.
interagirmos, vivenciarmos situações e nos aprimorarmos nas nossas limitações. Não está estabelecendo um prazo. Tem que ser perfeito em uma encarnação. Tem que resolver todos os problemas até os seus 15 anos para viver na plenitude até o seu desencarne. Não tem nada disso. Porque além de nos dar a oportunidade da reparação, nos dá a oportunidade também de escolhermos. Temos lá o nosso livre-arbítrio, que, como eu falei para vocês, tem uma limitação, né? Não é absoluto em tudo. Isso quer dizer que vai ter um dia que a gente vai tirar 7. Vai ter um dia que a gente vai tirar 3. Vai ter um dia que a gente vai estar muito bem, a gente vai tirar um 8. E aí isso que são as vidas. Nós irmos no acerto e no erro a cada momento para chegarmos a essa plenitude da perfeição, de forma individual, renovação paulatina de cada um de nós, né? E aí, gente, a gente sabe, né? A gente lê bastante sobre essa questão, a gente ouve as pessoas tratando do assunto sobre a renovação do nosso planeta, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Teve uma vez que eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra que ele disse o seguinte: olha, não ache que quando você estiver em um mundo de regeneração, você vai estar em um mundo maravilhoso. Ele fez uma comparação a um campo de guerra, pós-guerra. É basicamente isso que nós vamos encontrar, né? Porque não dá para sair de uma guerra e chegar no outro dia encontrarmos flores no campo, né? A gente vai encontrar um lugar em fase de reconstrução. E nós vamos, se estivermos lá, ajudar neste processo de reconstrução. Ah, Daniela, mas eu vou regredir? Eu não vou para o mundo de provas e expiações, eu não vou para o mundo de regeneração e vou retornar? Lá no Livro dos Espíritos, eles dizem assim para a gente: olha, o que você conquistou, você não perde mais. Evoluiu até um determinado patamar, você não tem o retrocesso. Mas vamos pensar, se o nosso comportamento, se a nossa roupa é de um lugar igual ao da Terra, a gente vai conseguir entrar no mundo de regeneração? Vejam que a nossa roupa é específica para este mundinho aqui. A gente vai para lá sem estar adequadamente vestido, vamos dizer assim? Possivelmente não. Então eu vou retroceder? Não vai retroceder. Você vai permanecer onde você se adequa. E está tudo certo. Não há o retrocesso. Há simplesmente a permanência. A gente quer melhorar? A gente quer ultrapassar essa fase? A gente quer. Então o que a gente tem que fazer? Buscar essa renovação. Fazer a nossa lição de casa, né? Que todos os dias nós podemos realizar. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, nós temos a seguinte menção: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o nosso tesouro? Pergunto a vocês, individualmente. Quais são os tesouros que nós estamos perseguindo hoje? Não precisam me responder. É uma reflexão que a gente vai fazer, né? Porque se nós estamos perseguindo algo que esteja muito vinculado à matéria, o que nós vamos conseguir conquistar? Algo que está muito vinculado à matéria. Se nós estivermos em busca dessa transformação, a gente vai conseguir essa transformação. Obviamente, como eu mencionei para vocês, isso não acontece de um dia para o outro, de uma hora para outra, de uma encarnação para outra. Isso vai acontecer à medida que nós conquistarmos e sanarmos as nossas
dificuldades. E aí nós vamos valorizando o que nós recebemos. Coletivamente, muitos de nós já falamos, eu queria viver um mundo melhor. Eu gostaria de deixar para os meus netos um mundo melhor. Para ter um mundo melhor daqui 30 anos, a gente precisa começar agora. É agora que a gente começa. Se a gente não quer ter uma Amazônia, uma floresta na floresta totalmente desmatada, a gente tem que começar a proteger hoje. Se a gente não quer ter o mundo absolutamente poluído, com dificuldade para respirar, a gente tem que começar hoje, né? Valorizar todos esses movimentos hoje. Porque a gente fala, não, mas daqui 30 anos tá tranquilo. Gente, outro dia era os anos 2000. Outro dia a gente estava preocupado com o bug do milênio. Vocês lembram disso? Que a gente estava com medo quando passar de 2000 para 2001, que os computadores parassem, porque não sabia se eles iam conseguir adequar ou não? Pois é, a gente tinha esse medo. E a gente tinha os nossos 15, 16, 17 anos. E o que nós temos hoje? Hoje, nós estamos vivendo com a inteligência artificial, com os computadores tranquilos funcionando. Certo? E a gente tinha esse medo há 26 anos atrás. E hoje a gente viu que nada daqueles nossos medos se concretizaram. Tudo resolvido, né? Então, o que a gente quer daqui 10, daqui 20 anos? A gente precisa começar de fato hoje, né? Isso pensando nesse nosso mundo aqui, na matéria. Porque daqui 10 anos nós teremos 40, 50, 60, 70 anos, 80. Né? A semana passada, assistindo o programa do Luciano Huck, eu vi a entrevista do Tony Tornado, que o pai dele desencarnou com 117 anos. 117 anos. Imagina a gente com 117 anos, com 40 a gente já está pedindo arrego, né? Imagine com 117 oportunidades, né, gente? Oportunidades que nós temos de encarnar, então que nós possamos viver essas oportunidades na plenitude, desenvolvendo, estabelecendo sempre bons e positivos pensamentos. Porque embora a gente possa, né, como a gente conhece uma frase muito conhecida atribuída a Chico Xavier, a gente não pode mudar o que passou, a gente pode fazer diferente daqui para frente. Individualmente, refletindo sempre no coletivo, né? Tem condição de fazer uma coisa muito extraordinária? Talvez a gente não tenha. Possamos nos limitar à nossa condição. Mas tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu acho muito bacana, que ele diz assim, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, como que hoje você pode mudar? Mas é tão difícil. Mas é impossível? Não, não é impossível. Então, a gente pode fazer algo já. Talvez seja somente tendo a ideia, sem dar nenhum passo. Sem mudar absolutamente nada, somente na reflexão. Para que nos próximos atos nós tenhamos condições de dar passos efetivos em busca dessa mudança, dessa proposta de mudança. Mas que nós, como a gente vê aqui na frase do Mário Sérgio, utilizando das condições que nós temos. Não vamos quitar todas as parcelas do nosso carnê. Mas a gente pode dar uma pagadinha nos juros? A gente pode pagar alguns centavos dos juros? Então, que a gente possa utilizar dessas oportunidades para assim realizar. Porque nós temos a capacidade, olha, nos foi ofertado a possibilidade de observar
do sentir, do pensar para poder realizar. Olha a condição que nós temos, né? Alguns irmãos encarnam com algumas limitações motoras, intelectuais, mas isso não quer dizer que não exista um espírito inteligente por trás daquele corpo limitado. A limitação, ela está no nosso corpo físico, nunca no espírito, né? Nós somos seres inteligentes. Um dos atributos do espírito é exatamente a inteligência. Temos capacidade para observar a tudo isso. Para encerrar, eu gostaria de deixar aqui para vocês um textinho, que ele é bem curtinho, que é atribuído à Madre Teresa de Calcutá, que tem o título Entre Você e Deus. E ela diz assim: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoa-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-los de egoísta e interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje poderá ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus e não entre você e os homens. Então, que possamos fazer o nosso melhor, sempre pensando nesse Criador, que nos oportuniza situações como essa, oportunidades como essa, para nós buscarmos a nossa transformação e a nossa renovação. Então, que possamos fazer sempre a nossa parte. Tá bom, gente? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e que possamos nos ver em breve, se Deus quiser.